Capítulo 49. Conhece o Joe Bristol? Perguntou Rod para um homem que carregava uma barraca de maçãs. O uniforme de Rod não passou despercebido para o homem. Nunca ouvi falar dele, companheiro. Rod fez a mesma pergunta para outro homem que ajustava os antolhos no seu burro. Quem quer saber? Disse o sujeito desconfiado. Ele está encrencado como a maioria dos barraqueiros. Esse também demonstrava uma profunda desconfiança em relação à polícia e procurava se salvaguardar. Ele não está metido em nenhuma encrenca, retrucou Rod. Sou amigo dele, preciso encontrá-lo. Tente na barraca do Finmore. Está vendo Finmore Produtos de Alta Qualidade? Descendo a rua à esquerda, é lá que ele compra as mercadorias dele. Rod agradeceu ao homem e se apressou. Estava preocupado de ser tarde demais. Só eram 4:30 da madrugada. Os lampiões a gás ainda estavam acesos. E o sol só sairia mais tarde. Mas os barraqueiros começavam o dia com as cotovias. Rod largara o seu turno 1h30 mais cedo, a fim de pegar um ônibus e chegar bem cedo a Covent Garden. Queria encontrar Joe antes que este saísse de sua ronda matinal. Rod vinha ruminando uma ideia desde que Joe e a mãe estiveram em seu apartamento algumas semanas antes, para dizer que sabiam onde Fiona estava. Mas precisava do consentimento de Grace para realizar a ideia e hesitava em lhe fazer este pedido. Ela era uma mulher paciente, mas a paciência também tem seus limites. Acontece que na noite anterior, de repente, ela surgiu com a mesma ideia. Ele a beijou e lhe disse que ela era uma joia rara, uma em 1 milhão de mulheres. Rod se deu conta de que Joe estava certo quanto ao paradeiro de Fiona e ficou furioso por não ter tido o mesmo pensamento. Sua convicção de que ela não podia ter ido tão longe era tanta que ele nem desconfiou que ela podia estar na América. Joe e Rose mostraram-se desapontados quando ele disse que não tinha o endereço do Michael e que Fiona carregara consigo os pertences da família, inclusive as cartas do tio. Ele tinha certeza de que Michael morava em Nova York e que era dono de uma loja. Também achava que Joe precisava ir o mais rápido possível para a América. Ele intuía isso. Não sabia exatamente por quê. Essa intuição não fazia o menor sentido. Afinal, Joe tinha magoado Fiona e ela colocou claramente que nunca mais o veria. Mas em seu íntimo, Rod sentia que ela precisava dele, naquela hora. E ele sempre levou fé em suas intuições. As pessoas diziam que os policiais, os bons policiais, possuíam um sexto sentido para as coisas. Por exemplo, se alguém dizia ou não a verdade, ou sobre qual seria o próximo passo de algum fugitivo. O sexto sentido de Rod nunca o desapontara. Ao acercar-se da barraca indicada, ele avistou Joe. Ele já estava saindo. Um outro rapaz estava ao lado dele. Joe! Ele gritou. Joe Bristol! Joe se virou e largou o carrinho. O que está fazendo aqui, Rod? Ele perguntou. Veio dar uma batida em Covent Garden? Não, vim aqui para vê-lo. Alguma coisa errada? Joe sentiu-se subitamente preocupado. Não é nada com minha mãe, não é? Não, rapaz, calma, não há nada errado. Ontem mesmo estive com sua mãe, ela disse que você está trabalhando por conta própria e economizando dinheiro para procurar Fiona. Estou, sim. De quanto você precisa? Cerca de 18 libras, eu acho. Para passagem, estadia, alimentação e...
Rod o interrompeu. E quanto você já tem? Umas 6 libras mais ou menos e alguns poucos shillings. Isso aqui. Rod pôs a mão no bolso da calça e tirou um maço de notas. Joe olhou para o dinheiro e balançou a cabeça em sinal negativo. Rod, não posso aceitar isso. Grace quer que você fique com o dinheiro tanto quanto eu. Nós queremos que você encontre a Fiona. Vamos, rapaz, aceite. Vá. Joe assentiu decidido, pegou as notas e as pôs no bolso. Obrigado, Rod. Pagarei cada centavo, eu juro. É claro que vai pagar. Joe pegou o irmão pelos ombros. Jimmy, agora é por sua conta, ele disse. Durante as próximas semanas até a minha volta, você será o chefe. Jesus! Você vai agora mesmo? Perguntou Rod. Vou, respondeu Joe. O quê? Está indo para onde? Espere um minuto. E o meu segundo dia? É o meu segundo dia, Joe, protestou Jimmy. Você é um cara esperto, Jimmy, vai fazer tudo direito. É só seguir a rota que eu mostrei para você. Diz para a mamãe que fui encontrar Fiona. Diz que escreverei assim que chegar lá. Trabalhe direito, Jimmy, você me ouviu? Direito, não deixe a peteca cair. Joe saiu apressado. Espere um instante, Joe, espere! Que droga! Gritou Jimmy, enquanto viu o irmão descer pela rua. Pôs as mãos nos lados da boca. Joe! Ele berrou. Para que diabo de lugar você está indo? América, Jimmy! Gritou Joe, virando-se para trás. Nova York! Capítulo 50. Sente-se, Sr. McLean, relaxe, disse Kevin Burdick com sua voz mais tranquilizadora. Não me diga para relaxar, que droga! Gritou Will Jr., zanzando pelo escritório abafado. Ele vai casar com a moça daqui a um mês. Está brincando comigo. Bem que eu gostaria, ele a pediu em casamento. Ela está andando com um diamante do tamanho de uma bola de beisebol na mão. O desgraçado deve ter custado uma fortuna. A droga da minha fortuna. O que quer que tenha obtido sobre ela é bom que seja bom. O que você conseguiu descobrir? Burdick pigarreou. Nada. Will parou de zanzar. O quê? Burdick se encolheu na cadeira. Tentei cavar alguma coisa, mas ela é a pessoa mais correta que já vi. Não tem homem algum na vida dela, ela não frequenta bares, nem salas de ópio, nem vende órfãos no mercado negro. O pior que ela fez foi jogar argolas no parque de Coney Island. Ela não faz nada senão trabalhar, dormir e se encontrar com seu pai. Will estava branco de raiva. O que você está me dizendo? Que não posso impedir este casamento? Foi para isso que te paguei. Deixe-me acabar, Sr. McLean. Acho que ainda posso ajudá-lo. Embora não tenha encontrado nada a respeito da senhorita Finnegan, eu descobri uma coisa sobre o amigo dela, Nicholas Soames. Parece que ele tem o hábito de frequentar bares de... É um frequentador assíduo do The Slide na Bleecker Street. E daí? Gritou Will. Meu pai não vai se casar com Nicholas Soames. Sei disso. O que pretende é usar as preferências sexuais do Sr. Soames para armar um escândalo. É um tiro no escuro, mas talvez funcione. Como é que isso pode me ajudar? Não dou a mínima para o que acontece com o Sr. Soames. Burdick se inclinou para a frente. É melhor abrir os olhos antes de ir para Washington, Sr. McLean, ou o pessoal de lá o comerá vivo. Vai haver uma batida policial, teremos que pedir ajuda do seu bom amigo juiz. Finalmente, Will Jr. deu sinal de que tinha entendido. Ames, ele disse. Burdick assentiu com a cabeça. Sua Excelência, ele mesmo. Sente-se, Sr. McLean. Desanuvia. O que vamos fazer é... Capítulo 51. Joe se deslumbrou com a iluminada e ensolarada manhã de Nova York.
Ajeitou o saco de viagem perto dos pés. Meu Deus, Brandon, nós conseguimos! Quando aquele médico começou a examiná-lo, pensei que você estava liquidado, ele disse rindo. Você precisava vê-lo, Bran. Olhou o seu ouvido e ficou vesgo, e talvez cego, pela luz que vinha do outro lado. Muito engraçado o seu inglês melequento. Eu vi quando ele examinou as suas cuecas e caiu para trás. Por falar em melequentos, cadê o Alf e o Fred? Será que eles passaram? Joe e Brandon olharam ao redor, procurando ansiosamente pelos seus companheiros de cabine, Alphonse e Frederico Ferrara. Os 4 rapazes viajaram juntos desde Southampton. Joe os avistou, 2 rapazes de cabelos negros e castanhos, quando lutavam para caminhar no meio da multidão que desembarcava. Olhe, estão lá, disse Joe acenando para os 2. Aliviado por eles terem passado pelo serviço de imigração de Castle Garden. Veja toda esta gente, ele acrescentou, apontando para a multidão. Nem mesmo os carros de aluguel conseguem se mover. Acha melhor a gente ir a pé? Alguma ideia sobre o que vamos tomar? Qual o caminho que vamos tomar? Norte, definitivamente, e leste, acho eu, disse Brandon. É melhor a gente perguntar para alguém. Joe e Brandon tinham decidido que dividiriam um quarto. Brandon, um irlandês ruivo e rude, de 21 anos de idade, vinha de uma fazenda de Connemara, em busca de fortuna. Planejava trabalhar em Nova York nas obras de escavação, até que tivesse dinheiro suficiente para viajar até o oeste para procurar ouro na Califórnia. Ele tinha ouvido que Bowery era o lugar onde estavam as pensões mais baratas. Durante as semanas que ficaram juntos, Joe estabeleceu uma forte amizade, falando-lhe inclusive de Fiona e de sua esperança de encontrá-la. Alf e Fred tinham emigrado de uma cidadezinha miserável da Sicília para Londres, onde trabalharam para um primo que tinha uma sorveteria, até juntar para a passagem até Nova York. Eles se juntariam à mãe, ao pai e a uma família numa habitação de um tio deles na Mulberry Street. Joe estava triste por ter que se despedir dos Ferrara. Os 4 tinham passado bons momentos juntos, jogando cartas, bebendo cerveja e dançando, nas festas improvisadas no convés da 3ª classe. Trocavam algumas frases em italiano e inglês, escolhidas entre eles. Debochavam do sotaque caipira de Brandon, do modo como ele dizia. Riam e brincavam e conversavam a noite inteira sobre as suas façanhas. Para que lado vocês vão? Perguntou Alf, quando ele e o irmão se juntavam a Joe e Brandon. A gente não sabe ao certo. Brandon começou a falar. Se vamos seguir em frente na direção de... Suas palavras foram cortadas por uma gritaria lancinante. Aterrorizado, ele deu um pulo para trás e puxou Joe, enquanto uma mulher gorducha, de cabelos negros, se dirigia ruidosamente na direção deles. I miei bambini, i miei bambini. Ela gritou e atirou-se nos braços de Alf e Fred, beijando-os freneticamente. Oh, Dio mio, grazie, grazie. Atrás dela, uma tropa de crianças, junto com uma velha magra e encarquilhada, que beijava um rosário. Algumas mulheres jovens, umas poucas com bebês no colo, se apinharam ao redor. Um bando de homens velhos e jovens, ligeiramente afastados da confusão, riam e trocavam tapinhas. Jesus, que algazarra, disse Brandon para Joe. Se é assim que eles fazem quando estão felizes, tremo só de pensar no que fazem quando estão num velório. Joe riu, olhando Alf e Fred, que se abraçavam à mulher em prantos. Depois eles foram até a velha, que com as mãos retorcidas
Agarrou o rosto de ambos e os beijou. Eles abraçavam e eram abraçados violentamente por todos que estavam em volta, até que começaram as apresentações. Joe e Brandon conheceram o Sr. Ferrara, a avó, os dois avós, o tio Franco, a tia Rosa, os irmãos, as irmãs, os primos, as primas e os sobrinhos. Ainda em lágrimas, a mãe dos rapazes também beijou Joe e Brandon, e depois começou a conversar com os filhos em italiano, amassando o peito deles com a mão. Sì, mamma, sì, i nostri amici, disse Alf. Ele se voltou para seus companheiros de viagem. Minha mãe quer que vocês venham até a nossa casa para comer e, acrescentou ofegante, pelo amor de Deus, digam sim. Ela fez comida para uma semana. Joe e Brandon disseram que ficariam muito felizes. Isso propiciou a ambos outra rodada de beijos. Colocaram sacos nas costas e seguiram em frente, acompanhando o vozerio dos Ferrara, admirando a vista por onde passavam. Joe custava a acreditar que houvesse um lugar tão grande e barulhento. Estava tão atordoado com todas as edificações, com a descontração das pessoas, que se esqueceu de olhar por onde andava e acabou colidindo com um rapaz sanduíche. Desculpe, meu camarada, ele disse. O rapaz sorriu. No seu cartaz de madeira lia-se Gostochá, o qualichá, o estochá, o mais refrescante especial chá. Não há de quê, senhor, tome. Uma amostra grátis para o senhor, disse o rapaz entregando-lhe uma caixinha de chá. Joe agradeceu e se voltou para Brandon para mostrar o que havia ganhado. O amigo estava um pouco mais à frente, ocupado em paquerar uma loira que pegava um ônibus. Comporte-se, disse Joe. Você vai fazer com que nos prendam e acabamos de chegar. Pois é, se todas as garotas forem como essa, eu ficarei aqui. Já reparou nesse lugar um baita céu azul? Não dá para ver nenhuma merda de nuvem de chuva. E se tiver mesmo sorte, talvez não haja batatas. Estamos aqui há tão pouco tempo e já fomos convidados para jantar. Adoro este lugar, Joe. Aposto que aqui o homem pode dar o melhor de si. É tão grande, Brain. Meu Deus, é enorme. Se você se perder aqui, nunca mais vai ser achado. Ele disse ao mesmo tempo em que observava o movimento da rua. Brandon o olhou longamente. Está preocupado com sua garota, não é? Estou. Não se preocupe, você a encontrará, sei disso. Levando em conta tudo o que me disse, ela só pode estar em algum lugar daqui. Acho que você terá um problema. Qual? Se ela é tão bonita como você diz, é melhor rezar para que não seja o primeiro a encontrá-la. Joe revirou os olhos. Brandon passou o pesado saco do ombro direito para o esquerdo. Quando atravessaram a Broadway, viram um elegante coche passar. Vou ter um igualzinho a este quando ficar rico, disse Brandon. E terei um cocheiro inglês. Talvez você, se você tiver sorte. Ah, Brandon, disse Joe distraído, enquanto olhava ao redor as vitrines, os rostos das pessoas que passavam por perto, ansiando desesperadamente se deparar com Fiona. Empolgado, Brandon começou a assoviar. Logo se cansou e se pôs a cantar. Senhora Durkin, adeus, estou doente e cansado de trabalhar. Não pegarei mais na enxada, nunca mais serei pobre. Tão certo como me chamo Barney e vou para a Califórnia. E em vez de cavar bobagens, cavarei pepitas de ouro. Algumas jovens italianas o olharam e riram. Ele soltou um sorriso largo, o chapéu, e engatou o verso seguinte. Na época em que namorava, eu nunca me cansava de frequentar a cervejaria e o teatro, e a outra casa ao lado. Brandon, as irmãs do Alf e do Fred estão presentes. Joe o alertou. Ah, e elas nem sabem o que estou dizendo. Mas eu disse ao meu irmão Simmons
que agora vou embora para ficar famoso e antes de retomar vou percorrer o mundo inteiro. Joe riu para o seu irreprimível amigo. O entusiasmo dele era contagiante. E ele estava certo, Fiona estava ali, em algum lugar daquela cidade, e tudo o que ele tinha a fazer era encontrá-la. Nick encarava Fiona como se ela estivesse maluca. Ele balançava a cabeça como se quisesse desentupir os ouvidos, como se não estivesse ouvindo direito. Não conseguia acreditar no que ela acabara de dizer. Nick, ela hesitou. O que há de errado? Achei que gostaria da ideia. Achei que você ficaria feliz, afinal você vai ter mais espaço e... O que há de errado? Ele finalmente se manifestou. O que há de errado? Fiona, você acabou de me dizer que vai me dar a casa inteira. Acabou de dizer que não vai mais abrir o Rosa Chá. É isso que está errado. Por favor, não grite. Não consigo entender, ele continuou zanzando pelos aposentos. Você adora esta casa. Batalhou tanto para consegui-la. Convenceu a velha a vendê-la a preço de banana. Convenceu o banco a lhe emprestar dinheiro. E há semanas que trabalha como uma escrava para deixá-la maravilhosa. E agora que está quase no fim, você vai abandonar tudo? Pelo amor de Deus, por quê? Recostada no encosto alto de uma poltrona vermelha, Fiona mostrava uma aparência pálida e frágil e brincava nervosa com o fecho de sua bolsa. É que estou muito ocupada com o casamento e depois tem a lua de mel. Ficaremos fora por 2 meses e... Ocupada? Ocupada com o quê? Experimentando o vestido? Encomendando o bolo? Isso não é nada. Já vi você dar conta de 100 coisas ao mesmo tempo. E quanto à lua de mel, será que não pode simplesmente adiar a inauguração do salão de chá até você voltar? Não, não posso. Ela olhou novamente para a bolsa. Will quer filhos, Nick, logo. Ele diz que quer estar presente para vê-los crescer. Sim, até aí tudo bem, é isso que geralmente acontece quando as pessoas se casam, mas e daí? Ele quer criar os filhos fora da cidade, em Hyde Park. Ele quer que eu more lá permanentemente. Não quer que eu trabalhe mais. Ele diz que uma mulher com minha futura posição não deve trabalhar. Isso seria mal visto. Poderia refletir negativamente nele e ele não quer isso. Nick assentiu com a cabeça. Agora tudo fazia sentido. Aquilo que Will considerava charmoso em Fiona, quando ela era sua namorada, a ambição, a devoção ao trabalho, não mais o seria numa esposa. Afinal, a esposa devia se devotar a ele, não aos interesses dela. Devia se dedicar à casa dele e aos filhos dele. Eu sabia que isso ia acontecer, ele disse. Torcia para que não acontecesse, mas estava me enganando. Eu me dei conta no momento em que você disse que estava noiva. É só um velho salão de chá, Nick. Ela retrucou com um tom ligeiramente constrangido. É uma lojinha em Chelsea. O que é isso comparado aos negócios dele? Na verdade, nada. Olha só o que você está dizendo. Isso é besteira e você sabe disso. O rosa chá, o gosto chá, eles valem mais do que qualquer outra coisa. Muito mais. Eles são você. Você os fez. Will não está fazendo isso por mal, Nick. O que ele diz é que não quer que eu trabalhe tanto. Ele quer cuidar de mim, me prover. Mas esse sonho era seu, Fiona. Aprender um negócio com seu tio, ter algo só seu um dia, lembra? Lembra de como falamos sobre isso no navio? Como é que agora você pode virar as costas para o seu sonho? Você não gosta do Will. É por isso que está me dizendo estas coisas. É claro que eu gosto do Will, ele é um homem espetacular, mas é um homem típico.
Ele quer subjugar aquilo que realmente o deixa cativado, o rito, o seu fogo, e vai fazer isso. Já começou a fazer. Essa não é você, não a Fiona que eu conheço. Desistindo de tudo pelo que trabalhou tanto, de tudo o que ama, simplesmente porque alguém mandou, essa não é a Fiona. Não sei por que você está sendo tão cruel comigo, ela disse desolada. Não sei por que está mentindo. Quando eu estava doente, você me fez jurar que eu nunca mais mentiria em relação a qualquer coisa. E agora você está mentindo para mim. Mentindo? Ela gritou. Nick, não estou mentindo, eu nunca mentiria. Está mentindo sim, ele gritou, fazendo-se encolher, tanto para você como para mim. Ele andou até a janela e olhou para a rua lá embaixo. Estava furioso. E lembrava do que era fazer o que se devia, em vez de fazer o que se queria. Lembrava de Paris e de como ele se sentia quando via a obra de um novo amigo pintor, de toda a paixão e excitação que sentia. Depois lembrou do retorno a Londres e do trabalho no seu primeiro projeto, a oferta pública de ações de uma companhia passou semanas e semanas nos escritórios do Albion, consultando livros e livros contábeis, revendo colunas enfendáveis, avaliando ativos, taxando rendimentos e passivos, e se sentia como se estivesse sufocando aos poucos. Ela acha realmente que isso será o bastante? Casamento, uma casa elegante, segurança. O bastante para compensar tudo do qual ela está desistindo? Não pode ser. Talvez para algumas mulheres, mas não para a Fiona. Ele a conhecia. Sabia que ela precisava estar apaixonada, profundamente apaixonada, e ela não estava. Por mais que dissesse o contrário, ele sabia que ela não estava. Ele se deu um tempo para acalmar e depois empurrou uma banqueta para a frente dela e sentou-se. Os joelhos dos dois se tocaram. Você gostaria de ouvir a minha opinião? Ele perguntou. Ela o olhou. E eu tenho escolha? Acho que você não ama o Will. Só se convenceu disso porque tem medo de nunca mais amar. De nunca mais amar alguém do jeito que você amou Joe. Por isso você cai nos braços do primeiro homem que se apaixona. Por você, ora. Você gosta muito dele. Qual mulher não amaria? Ele é bonito, elegante, muito mas você não o ama. Definitivamente não o ama. Fiona balançou a cabeça em negativa. Não posso acreditar que você está dizendo essas coisas. Foi você mesma que me disse que eu esqueceria o Joe e ainda disse que eu me apaixonaria outra vez. E eu continuo dizendo o mesmo. Só que até agora isso não aconteceu. Ora, você acha isso? Pois bem, você não sabe de nada. Ela disse na defensiva. Você não sabe o que ele sente por mim e nem o que eu sinto por ele. Não sabe como ele é bom para mim, o que a gente conversa, como ele me diverte. Não sabe como é bom quando estamos juntos, como ele me faz feliz. Não confunda fazer amor com estar apaixonada, ele disse conciso. Fiona abaixou os olhos, seu rosto fervia. Ele estava sendo rude e cruel. Ele sabia disso, mas não conseguia parar. Queria feri-la. Queria penetrar no fundo dela e fazê-la encarar a verdade. Eu não estava falando disso. Ela disse por fim. Não é nada disso. Então, o que é dinheiro? Ele perguntou de maneira áspera, segurando o rosto dela contra o seu. É isso? Se você procura isso, eu posso lhe dar dinheiro. Fiona ficou paralisada, como se tivesse levado um tapa no rosto e Nick sabia que tinha ido longe demais. Eu não quero o dinheiro do Will, ela disse pausadamente.
Eu quero o Will, quero um homem que me ame, um homem que não parta o meu coração. Nick lançou um sorriso gelado para ela. É claro que ele não vai fazer isso como poderia. Você não deu seu coração para ele. Ele ficou à espera de uma réplica, mas em vão. Ela o fitou por alguns segundos, mas lágrimas de raiva romperam de seus olhos. Depois ela saiu do apartamento, batendo a porta atrás dela.